Em 24 de abril de 1940, o Papa Pio XII enviou uma carta para Benito Mussolini, na qual ele lhe pediu para não arrastar a Itália para a Segunda Guerra Mundial. Abre aspas. Fiéis à missão de pacificação, que está entre os principais deveres do nosso ministério pastoral, julgamos apropriado, à medida que crescem os temores de um conflito mais generalizado, abrir nosso coração confiante a Ti. De fato, sabemos, tendo-os acompanhado atentamente e encomendado a Deus, os nobres esforços com os quais primeiro procuraste evitar e depois parar a guerra, e embora lamentemos que a tua solicitude não tenha tido sucesso completo, ficamos felizes por também teres sido reconhecido pelo alto mérito de ter mantido o flagelo dentro de certos limites. No entanto, com o fogo agora a arder e hoje cada vez mais ativo no seu trágico desenvolvimento, esses temores são justificados, enquanto sobre os povos ainda intocados os espectros da guerra parecem avolumar-se de forma cada vez mais ameaçadora e iminente. Sem duvidar de seu trabalho perseverante, segundo as diretrizes que lhe foram prescritas, rogamos ao Senhor que vos auxilie em um momento de tão grave importância para o povo e de tamanha responsabilidade para aqueles que detêm as rédeas do governo. E pela paternidade universal que é própria do nosso ofício, formamos do fundo do coração a ardente esperança de que a Europa possa ser poupada, graças às suas iniciativas, à sua firmeza e ao seu espírito de italiano, de maiores ruínas e perdas mais numerosas e, em particular, que o nosso e seu amado país seja poupado de tão grave calamidade. Com plena confiança de que o Todo-Poderoso continuará, com sua divina generosidade, a dar-lhe luz e força em horas tão ansiosas pelo bem e pela salvação do povo italiano, nós lhe confiamos calorosamente a ele e, entretanto, como penhor dos favores divinos, lhe concedemos a bênção apostólica. Dado em Roma, junto de São Pedro, em 24 de abril de 1940, segundo ano do nosso pontificado. Fecha aspas. Galeazzo Ciano, ministro das Relações Exteriores do Reino da Itália, registrou no seu diário em 28 de abril daquele ano, a reação de Mussolini, seu sogro, ao receber essa carta de Pio XII. Abre aspas. O Papa enviou uma carta ao Duce, na qual elogia seus esforços para manter a paz e pede para que, também no futuro, a Itália permaneça fora do conflito. A reação de Mussolini à carta foi cética, fria e sarcástica. Fecha aspas. Isso explica por que Mussolini na sua carta para Pio XII de 30 de abril respondeu o Papa com arrogância. Abre aspas. Na história da Igreja, e você ainda quer me ensinar, Santíssimo Padre, nunca se aceitou a fórmula da paz pela paz, da paz a qualquer custo, da paz sem justiça, de uma paz que, em certas circunstâncias, poderia comprometer irremediavelmente o destino do povo italiano, tanto no presente quanto no futuro. Fecha aspas. Em 6 de maio, a freira Helena Aiello foi a Roma para pedir a Edvige Mussolini, irmã de Mussolini, que entregasse a seu irmão uma carta ditada por Jesus Cristo, na qual, assim como na de Pio XII, se pedia que Mussolini não arrastasse a Itália para a guerra. Abre aspas. Cosenza, 23 de abril de 1940. Ao chefe de governo, Benito Mussolini. Duce, venho a você em nome de Deus para lhe contar o que o Senhor me revelou e o que Ele quer de você. Eu não queria escrever, mas ontem, dia 22, o Senhor me apareceu novamente, ordenando-me que compartilhasse o seguinte com você. O mundo está em ruínas por causa de muitos pecados, especialmente os pecados da impureza, que atingiram seu ápice diante da justiça do meu Pai Celestial. Portanto, você deve sofrer e ser uma vítima expiatória pelo mundo, e especialmente pela Itália, onde se encontra a sede do meu vigário. Meu reino é um reino de paz, enquanto o mundo está inteiramente em guerra. Os governantes dos povos agitam-se para conquistar novos territórios. Pobres cegos. Eles não sabem que onde Deus não está, não pode haver verdadeira conquista. Em seus corações só há maldade, e eles não fazem nada além de me insultar, zombar e desprezar. São demônios da discórdia, que subvertem povos, e procuram inundar com este terrível flagelo também a Itália, onde Deus habita entre tantas almas e sede do meu vigário, Pastor Angelicus. A França, tão querida ao meu coração, por causa de seus muitos pecados, logo cairá em ruínas e será subjugada e devastada como a ingrata Jerusalém. Para a Itália, por ser a sede do meu vigário,
Enviei Benito Mussolini para salvá-la do abismo para o qual se dirigia, caso contrário, ela teria chegado em condições piores do que a Rússia. Sempre o salvei de muitos perigos, agora ele deve manter a Itália fora da guerra, porque a Itália é civilizada e é a sede do meu vigário na terra. Se ele fizer isso, receberá favores extraordinários e farei com que todas as outras nações se curvem diante dele. Em vez disso, ele decidiu declarar a guerra, mas saiba que se não a evitar, será punido pela minha justiça. O Senhor me disse tudo isso. Não pense, ó Duce, que estou envolvida em política. Sou uma pobre freira dedicada à educação de meninas abandonadas, e rezo profundamente pela sua salvação e pela salvação do nosso país. Com sincera estima, sua devota irmã Helena Aiello. Fecha aspas. Mas Mussolini também ignorou a carta da freira Helena Aiello como havia ignorado a carta de Pio XII, porque no seu discurso na sacada do Palazzo Venezia em Roma de 10 de junho, ele anunciou sua declaração de guerra contra a Inglaterra e contra a França, apelando para o nacionalismo proletário de Enrico Corradini para justificar sua decisão. Abre aspas. A declaração de guerra já foi entregue aos embaixadores da Grã-Bretanha e da França. Nós vamos para a batalha contra as democracias plutocráticas e reacionárias do Ocidente, que, em todos os tempos, impediram o progresso e, muitas vezes, ameaçaram a própria existência do povo italiano. Esta luta gigantesca é apenas uma etapa no desenvolvimento lógico da nossa revolução. É a luta dos povos pobres e numerosos contra os famintos que detêm ferozmente o monopólio de todas as riquezas e de todo o ouro da terra. A Itália, proletária e fascista, se ergue pela terceira vez, forte, orgulhosa e unida como nunca antes. Fecha aspas. Renzo Alegre, biógrafo do padre Pio de Pietrelcina, um místico católico como a freira Helena Aiello, relata em sua biografia sobre o padre Pio que ele também previu a derrota da Itália nessa guerra. Em 1941, enquanto seus irmãos do convento discutiam à mesa sobre o ataque japonês contra a base americana de Pearl Harbor, o padre Pio constatou: Abre aspas. Não venceremos. Não vejo de onde virá a vitória quando se vai contra o Papa e se blasfema publicamente contra a Virgem Maria. Fecha aspas. Em 1942, quando as tropas italianas e alemães perderam Tobruk, na Cirenaica, o padre Pio comentou com os irmãos: Abre aspas. Nunca reconquistaremos Tobruk ou a Cirenaica. E então recuaremos para Bengasi, e depois para Trípoli, e depois para Sicília, e depois para a Itália. Fecha aspas. Os irmãos riram, achando que o padre Pio estava exagerando por sua aversão a Adolf Hitler. No dia seguinte, um deles perguntou para o padre Pio: Abre aspas. Mas os desastres de que o Senhor falou ontem à noite realmente acontecerão. Fecha aspas. Então, o padre Pio ficou sério, lhe respondendo: Abre aspas. Infelizmente, isso e algo pior acontecerá. Fecha aspas. Também o padre Carmelo Durante relata sobre uma conversa sua com o padre Pio sobre o tema. Abre aspas. Um dia li no jornal que a vanguarda alemã estava se dirigindo para Moscou. Vi naquela notícia o fim da guerra. Fui até o padre Pio e lhe disse: Padre, a guerra acabou, a Alemanha venceu. Quem lhe disse isso? Perguntou ele. Eu li no jornal. E o padre Pio respondeu: Lembre-se de que desta vez a Alemanha perderá a guerra, pior do que da última vez. E eu disse: Os alemães já estão perto de Moscou. Ele disse: Lembre-se do que eu lhe disse. Eu acrescentei: Se a Alemanha perder a guerra, significa que a Itália também a perderá. E o padre Pio disse: Teremos que ver se iremos terminá-la junto com eles. Fecha aspas. Em outra ocasião, o padre Pio afirmou: Abre aspas. A Itália perderá por misericórdia de Deus, não pela sua justiça. Fecha aspas. Um dos irmãos lhe questionou: Abre aspas. Mas padre, como é possível perder uma guerra por misericórdia e não pela justiça? Fecha aspas. Então o padre Pio lhe respondeu: Abre aspas. A Itália perderá a guerra pela misericórdia de Deus, porque, se a vencesse com a Alemanha, os alemães, assim que a guerra terminasse, nos esmagariam com seus pés. Fecha aspas. Porém,
Jesus Cristo, em sua infinita bondade e misericórdia, decidiu dar mais uma chance para Mussolini, desde que ele tirasse a Itália da guerra, porque a freira Helena Aiello também enviou uma carta para a irmã de Mussolini em 15 de maio de 1943, na qual se pedia para ele tirar a Itália do conflito. Abre aspas. Montalto Fugo, 15 de maio de 1943. Cara Dona Edvige, este meu longo silêncio pode ter feito você pensar que eu a esqueci, enquanto, em vez disso, eu me lembro de você todos os dias em minhas pobres orações, sempre acompanhando os dolorosos acontecimentos da nossa bela Itália. Não estou em Cosenza, devido aos bombardeios. A barbárie do inimigo descarregou seu ódio lançando bombas sobre a cidade de Cosenza, causando devastação, dor e morte entre a população civil. Eu estava de cama, sofrendo. 3 bombas caíram perto do nosso instituto, mas o Senhor nos salvou em sua infinita bondade e misericórdia. Para proteger as meninas do perigo de novos ataques, nos refugiamos em Montalto Fugo, minha cidade natal. Certamente estamos nos sentindo desconfortáveis aqui, mas oferecemos tudo ao Senhor pela salvação da Itália. O motivo de escrever esta carta é dirigir-me novamente a vós, como fiz em maio de 1940, quando vim a Roma, apresentando-me à baronesa Rudi, para lhe entregar por escrito as revelações que recebi do Senhor a respeito do Duce. Lembra-se de quando, em 6 de maio de 1940, se dizia que o Duce havia decidido declarar a guerra, enquanto o Senhor o informava em minha carta que ele deveria salvar a Itália da guerra, sob pena de ser punido por sua justiça divina? Em tantos perigos. Disse-me Jesus. Eu sempre o salvei, agora ele também deve salvar a Itália do flagelo da guerra, porque é a sede do meu vigário. Se ele fizer isso, concederei-lhe favores extraordinários e farei com que todas as outras nações se curvem diante dele. Em vez disso, ele decidiu declarar a guerra, mas saiba que, se não a evitar, será punido pela minha justiça. Se o Duce tivesse escutado as palavras de Jesus, a Itália não estaria agora numa situação tão triste. Creio que o coração do Duce ficará profundamente entristecido ao ver a Itália transformada de um jardim florido em um campo deserto, semeado de dor e morte. Mas por que continuar esta guerra terrivelmente cruel, se Jesus disse que ninguém jamais terá a verdadeira vitória? Portanto, querida Dona Edvige, diga ao Duce, em meu nome, que este é o último aviso que o Senhor lhe envia. Ele ainda pode se salvar colocando tudo nas mãos do Santo Padre. Se ele não fizer isso, disse-me o Senhor, a justiça divina logo descerá sobre ele. Mesmo os outros governantes que não atenderem aos avisos e diretrizes do meu vigário serão atingidos e punidos pela minha justiça. Lembra-se do último dia 7 de julho, quando me perguntou o que seria do Duce, e eu respondi que, se ele não permanecesse unido ao Papa, acabaria pior que Napoleão. Agora repito as mesmas palavras, se o Duce não salvar a Itália acatando o que o Santo Padre diz e faz, logo cairá. Bruno do céu também pede ao seu pai que salve a Itália e a si mesmo. O Senhor diz muitas vezes que a Itália será salva pelo Papa, vítima expiatória deste flagelo, portanto não haverá outro caminho para a verdadeira paz e a salvação dos povos senão aquele que o Santo Padre traçará. Querida Dona Edvige, reflita cuidadosamente sobre como tudo o que o Senhor disse se tornou realidade perfeitamente. Quem trouxe tamanha ruína à Itália? Não foi o Duce, por não dar ouvidos às palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora ele ainda poderá se redimir fazendo o que o Senhor quer. Não deixarei de rezar. Irmã Helena Aiello. Fecha aspas. Mas como Mussolini ignorou mais uma vez a carta da freira Helena Aiello, ele acabou caindo do poder 2 meses depois. Sua queda começou na sessão do Grande Conselho do Fascismo, realizada na noite de 24 de julho daquele ano, onde se aprovou a moção de Dino Grande, com 19 votos a favor, 8 votos contra e uma abstenção, que propunha que Mussolini devolvesse o comando das Forças Armadas do país para Vítor Emanuel III, rei da Itália. Abre aspas. O Grande Conselho do Fascismo, reunido nestes dias de suprema aprovação, volta os seus pensamentos, em primeiro lugar, para os heróicos combatentes de todos os exércitos que, lado a lado com o orgulhoso povo da Sicília, cuja fé inabalável brilha ainda mais claramente, renovam as nobres tradições de valor incansável e espírito indomável de sacrifício de nossas gloriosas Forças Armadas.
Tendo examinado a situação interna e internacional, bem como a condução política e militar da guerra, convida o chefe de governo a rogar à majestade do rei, para quem o coração de toda a nação se volta fiel e confiantemente, que queira, para a honra e salvação da pátria, assumir, com o comando efetivo das Forças Armadas de Terra, Mar e Ar, de acordo com o artigo 5º do Estatuto do Reino, aquela suprema iniciativa de decisão que as nossas instituições lhe atribuem e que sempre foram, ao longo de nossa história nacional, o glorioso legado da nossa augusta dinastia de Saboia. Fecha aspas. Após o encerramento da sessão do Grande Conselho do Fascismo, Grande se encontrou com Pietro da Quarone, ministro da Casa Real do Reino da Itália, para lhe dar uma cópia da sua moção colocada em discussão nesta sessão, lhe relatando o resultado da votação. Por volta das 5 da manhã seguinte, da Quarone relatou para Vítor Emanuel III que havia preparado o decreto que dava ao Marechal Pietro Badoglio a tarefa de formar um novo governo. Vítor Emanuel III o assinou por volta das 7 horas. Os generais Vittorio Ambrosio e Giuseppe Castellano foram encarregados de apresentá-lo ao Marechal Badoglio, que o aceitou durante a manhã, confirmando o presente decreto. Ainda naquela manhã, Mussolini foi ao seu escritório no Palazzo Venezia para perguntar a Vítor Emanuel III se ele poderia antecipar a reunião habitual deles na segunda-feira para aquele domingo à tarde, 25 de julho. Vítor Emanuel III respondeu que o receberia às 17 horas, na sua residência privada na Vila Ada. Conforme o combinado, Mussolini chegou na residência de Vítor Emanuel III às 17 horas, para se reunir com ele. Nessa reunião, Mussolini foi informado por Vítor Emanuel III de que seria substituído por Badoglio como primeiro-ministro do Reino da Itália. Na saída da residência de Vítor Emanuel III, Mussolini foi preso pelo capitão Paolo Vigneri, que o colocou numa ambulância militar, que já o esperava no local. Mussolini foi levado para o quartel de Podgora em Trastevere. Após algumas horas, Mussolini foi transferido do quartel de Podgora em Trastevere para a escola de cadetes Carabinieri em Prati, na Via Legnano. Na manhã de 28 de julho, Mussolini foi transferido do quartel de Podgora em Trastevere para a ilha de Ponza. Isso tudo explica por que o padre Pio questionou o padre durante se a Itália terminaria a guerra junto com a Alemanha. Em Ponza, o padre Luigi Maria Dais tentou visitá-lo na prisão, mas Mussolini não quis recebê-lo, conforme o Marechal Sebastiano Marini relatou. Abre aspas. Ao fazer esta comunicação, expressei a minha vontade de atender aos desejos do pároco. O Duce, com cordial afabilidade, disse-me simplesmente: Não, Marini, cumpra o seu dever. Após alguns minutos, pediu-me informações morais e políticas sobre o reverendo, bem como sobre a sua idade. Respondi-lhe que eram excelentes, porque era isso que eram, e, quanto à sua idade, disse-lhe que poderia ter pouco mais de 30 anos. Em um dos dias seguintes, o Duce me informou que havia escrito uma carta ao pároco convidando-o a celebrar uma missa por seu falecido filho Bruno no próximo sábado, acrescentando que havia lhe enviado 1000 liras para distribuir aos mais pobres de Ponce e que também estava lhe doando um livreto sobre a vida de Jesus Cristo, que havia lido naqueles dias. Fecha aspas. De fato, Mussolini na sua carta pro padre Dais de 5 de agosto lhe pede que celebre uma missa em memória do seu filho Bruno Mussolini, que havia morrido em um acidente aéreo em 7 de agosto de 1941, com apenas 23 anos. Abre aspas. Reverendíssimo, sábado, 7 de agosto, é o segundo aniversário da morte do meu filho Bruno, que caiu do céu sobre Pisa. Peço-lhe que celebre uma missa em sua memória. Fecha aspas. Mas Mussolini não conseguiu se aproximar muito do padre Dais, já que na madrugada de 6 para 7 de agosto, Mussolini foi transferido da ilha de Ponza para a ilha de La Maddalena. Após o padre Salvatore Capula saber da transferência de Mussolini de Ponza para La Maddalena, ele procurou visitá-lo na Vila Weber, onde Mussolini estava preso, conforme ele relataria mais tarde. Abre aspas. Imediatamente pedi ao bispo permissão para me colocar à disposição do prisioneiro para administrar os sacramentos, caso ele o solicitasse. Em seguida, entrei em contato com o capitão Marras, da Polícia Militar, e com o almirante Bruno Brivonesi, informando-os da minha disponibilidade para encontrá-lo, se necessário. Fecha aspas. Em 16 de agosto, Mussolini aceitou que o padre Capula o visitasse a partir do dia seguinte, conforme ele relatou numa nota para os seus pensamentos pontinos e sardos, seu diário de cela, datada de 17 de agosto. Abre aspas. Hoje,
17 de agosto, às 5 horas da tarde, o pároco de Madalena, Dom Capula, veio até mim a meu pedido. Fecha aspas. Na segunda vez em que Mussolini foi visitado pelo padre Capula, em 20 de agosto, ele lhe pediu que celebrasse uma missa em memória de seu filho falecido como havia pedido anteriormente pro padre Dais. No dia seguinte, o padre Capula recebeu a autorização do seu bispo para celebrar uma missa em memória do filho de Mussolini, o que ele realizará em 22 de agosto, num domingo, conforme ele também relatou mais tarde. Abre aspas. No dia 21 de agosto, um sábado, tendo obtido a autorização do bispo na véspera, pude realizar o desejo do Duce, aceitando celebrar a missa naquela vila, sob o legítimo pretexto de rezar pela alma de seu filho. Fecha aspas. Foi durante essa missa que foi tirada essa foto de Mussolini rezando ajoelhado diante do padre Capula. No entanto, o historiador Renzo de Felici, que foi o maior estudioso do fascismo italiano, no último volume da sua biografia de Mussolini, não considerou esse pedido de Mussolini para que se celebrasse uma missa em memória do seu filho como uma prova que ele estivesse se aproximando da fé católica. Para de Felici, esse pedido não apenas refletia seu amor por esse seu filho, como também um apego às suas origens camponesas, conforme ele constatou. Abre aspas. Quanto ao desejo de que uma missa fosse celebrada em sufrágio de seu filho, sua afeição particular por Bruno é suficiente para explicá-lo. Bruno esteve e está comigo nestes dias em que se celebra o triste segundo aniversário de sua queda. Escreveu ele à esposa em 30 de julho, e aquela parte de sua personalidade que tinha raízes na saudável tradição camponesa. Fecha aspas. O próprio de Felici, num volume anterior dessa sua biografia, relata que quando Vítor Emanuel III se propôs fazê-lo príncipe do seu reino para recompensá-lo pela sua vitória na Segunda Guerra Ítalo-Etíope, Mussolini recusou sua proposta, lhe respondendo. Abre aspas. Majestade, fui e sou apenas Mussolini. As gerações de Mussolini sempre foram gerações de camponeses, e isto para mim sempre foi motivo de orgulho. Fecha aspas. Essa resposta de Mussolini a Vítor Emanuel III mostra como ele se orgulhava de suas origens camponesas, nos mostrando que a explicação que de Felici deu sobre o motivo pelo qual Mussolini pediu para que se celebrasse uma missa em memória de seu filho fazia sentido. Mas o que prova de vez que Mussolini não pediu que se celebrasse uma missa em memória de seu filho por razões religiosas é o seu livro História de um Ano de 1944, onde ele relata. Abre aspas. Como prometido, Dom Capula veio me ver no final da tarde. Trouxe-me um panfleto religioso e disse-me algumas palavras gentis. Sua visita foi um grande conforto para mim. Abri-lhe a minha alma deprimida. Ele me ouviu em silêncio, depois, fez-me um longo discurso, que reacendeu uma fé em Deus há muito tempo adormecida e elevou meu ânimo. Fecha aspas. É interessante que Mussolini nesse relato nos revela que ele recuperou sua fé em Deus durante a segunda visita do padre Capula, o que mostra que de Felici estava correto em negar que o seu pedido para que se celebrasse uma missa em memória do seu filho tivesse razões religiosas por trás, já que ele havia feito esse pedido inicialmente para o padre Dais em Ponza, antes de sua transferência para La Maddalena, onde ele conheceu o padre Capula. Portanto, foi a partir de La Maddalena que Mussolini começou a se aproximar da fé católica, ainda que aos poucos, mas infelizmente essa aproximação não chegou a evoluir para uma conversão total, conforme veremos mais adiante. Também é interessante destacar que Mussolini em uma de suas notas para os seus pensamentos pontinos e sardos comparou sua prisão em La Maddalena com o exílio de Napoleão Bonaparte em Santa Helena. Abre aspas. Todos acompanhamos com grande atenção, na Vila Torlonia, a exibição do filme Santa Helena, Pequena Ilha. Assim terminou um grande homem. Por que um homem muito menor não deveria ter um destino igual ou semelhante? Fecha aspas. Aqui vale a pena relembrar que a freira Helena Elo naquela carta para a irmã de Mussolini relatou que Jesus Cristo havia lhe revelado que se Mussolini não permanecesse em comunhão com o Papa, ele acabaria pior que Napoleão, que é o que lamentavelmente aconteceu, como também veremos mais adiante. Em 28 de agosto, Mussolini será transferido da ilha de La Maddalena para o Hotel Campo Imperatore em Gran Sasso, onde ele ficará preso até 12 de setembro, quando foi resgatado por um comando de paraquedistas da Luftwaffe enviado por Hitler. De Gran Sasso, após sua libertação, Mussolini foi imediatamente levado de avião para a Alemanha, onde Hitler o esperava.
Em 14 de setembro, Mussolini se encontrou com Hitler em Rastenburg para discutirem sobre a situação do norte da Península Itálica. De acordo com Carlo Silvestre, amigo de Mussolini, Hitler iniciou a conversa declarando: Abre aspas. Nenhum único dia deve ser desperdiçado. É essencial que, até amanhã, você anuncie no rádio que a monarquia está deposta e que o Estado fascista italiano está sendo estabelecido, no qual todo o poder deve estar concentrado em sua pessoa, que assim garantirá, e nenhum outro garantidor é possível ou aceitável, a plena validade da aliança entre a Alemanha e a Itália. Fecha aspas. Mussolini, perplexo, implorou que Hitler lhe desse mais alguns dias para refletir, mas Hitler afirmou: Abre aspas. Já pensei o suficiente. Você deve restaurar o valor da aliança entre nossos dois países, não denunciada, mas apenas traída, anunciando a criação do Estado fascista italiano, e se autoproclamando seu Duce. Assim, será, como eu, simultaneamente chefe de Estado e chefe do novo governo, que deve ser formado dentro de uma semana. Não tenho dúvidas de que você concordará comigo que um dos primeiros atos do novo governo deve ser a sentença de morte dos traidores do Grande Conselho. Considero o Conditiano um traidor por 4 motivos: o traidor da pátria, traidor do fascismo, traidor da aliança com a Alemanha e traidor da sua família. Se eu estivesse no seu lugar, talvez nada me impedisse de fazer justiça com as próprias mãos. Mas entrego a você, é preferível que a pena de morte seja executada na Itália. Fecha aspas. Mussolini então lhe objetou: Abre aspas. Mas ele é o marido da minha filha, a quem adoro, ele é o pai dos meus netos. Fecha aspas. Mas Hitler lhe respondeu: Abre aspas. O Conditiano merece uma punição ainda maior, pois não só falhou em sua lealdade ao país, como também em sua lealdade à família. Fecha aspas. Silvestre relatou: Abre aspas. A discussão sobre o Conditiano e os traidores do Grande Conselho não se limitou a essas poucas observações. No entanto, elas são suficientes para que todos compreendam a atmosfera acalorada em que essa e as conversas subsequentes ocorreram. Mussolini recorreu a todos os recursos de sua dialética para persuadir Hitler a não insistir em sua reivindicação de tê-lo como chefe de Estado e chefe do novo governo. A essa altura, após 25 de julho, ele havia renunciado a qualquer ambição pessoal. Considerava-se derrotado e não acreditava em uma possível ressurreição do fascismo. Se o Marechal Badoglio e a monarquia haviam assumido a responsabilidade por desencadear a guerra civil, ele não queria compartilhar essa responsabilidade. Somente a oposição de Mussolini havia impedido a invasão alemã da Suíça. Agora ele, pobre tolo, esperava que a gratidão da Confederação Suíça se manifestasse na concessão de uma autorização de residência, uma concessão à qual ele acreditava que os aliados não criariam obstáculos. Hitler estava furioso. Um relato completo dessas conversas pode ser de interesse para futuros historiadores. Aqui, bastará reproduzir algumas declarações de Hitler, conforme relatadas por Mussolini. Fecha aspas. Hitler então ameaçou Mussolini: Abre aspas. Devo ser muito claro. A traição da Itália, se os aliados tivessem conseguido explorá-la, poderia ter levado ao colapso repentino da Alemanha. Tive que dar imediatamente um exemplo terrível de punição para intimidar aqueles de nossos outros aliados que pudessem ser tentados a imitar a Itália. Suspendi a execução de um plano já preparado em todos os seus detalhes apenas porque tinha certeza de que poderia libertá-lo, e assim, impedir que você fosse entregue aos anglo-americanos, conforme o plano de Badoglio. Mas, se me decepcionar, terei que ordenar que o plano punitivo seja executado. Fecha aspas. Hitler com essa ameaça encerrou a reunião com Mussolini em 14 de setembro, lhe dando algumas horas para refletir. No dia seguinte, Hitler voltou a ameaçá-lo. Abre aspas. Você está desanimado e acredita que a Alemanha perdeu a guerra. Nós a teríamos perdido se os anglo-americanos estivessem prontos, já em 8 de setembro, para realizar um desembarque maciço na costa da Ligúria, na costa da Dalmácia e em Trieste. Não há evidências de que estejam realizando tais operações atualmente. Os aliados desperdiçaram uma oportunidade única. Digo única se eu puder eliminar para sempre o desejo da Finlândia, Romênia, Hungria e Bulgária de nos trair, como a Itália nos traiu. A Alemanha ainda é capaz de vencer a guerra.
Temos armas diabólicas. A fase experimental já terminou. Elas estão prestes a serem produzidas em massa. Os bombardeios nos incomodam, mas, embora atrasem a produção, não a impedem. Cabe a você decidir se os testes dessas armas, cujo tremendo poder destrutivo você poderá verificar antes de retornar à Itália, devem ser conduzidos em Londres ou em Milão, Gênova e Turim. Se a quantidade de novas armas já disponíveis for insuficiente para iniciar o bombardeio da Inglaterra, é mais do que suficiente para arrasar os 3 principais centros industriais e comerciais da Itália. Manterei minha palavra. O norte da Itália invejará o destino da Polônia se você não concordar em restaurar a aliança entre a Alemanha e a Itália, assumindo a chefia do Estado e do novo governo. Nesse caso, o Conde Tiano, naturalmente, não lhe será entregue e ele será enforcado aqui na Alemanha. Fecha aspas. Após essa ameaça, Mussolini decide aceitar a proposta de Hitler. Provavelmente foi a partir daí que Mussolini se afastou da fé católica, da qual ele havia se aproximado aos poucos até então, afinal, ele se deixou intimidar pelas ameaças de Hitler, o que com certeza deve ter abalado sua confiança em Jesus Cristo, que lhe havia garantido a salvação da Itália caso ele atirasse da guerra, conforme a freira Helena Aiello na sua carta para a irmã dele lhe revelou. Depois de aceitar a proposta de Hitler, Mussolini acrescentou que esse Estado fascista italiano do qual ele lhe falou deveria ser uma república. Então, Hitler completou. Abre aspas. Que assim seja, República Fascista Italiana. Fecha aspas. Mas Mussolini lhe objetou. Abre aspas. O fascismo está obsoleto. Para reconquistar os italianos, devemos retornar às nossas origens. Fecha aspas. Então, Mussolini sugeriu que se chamasse República Socialista Italiana, mas como Hitler não gostou desse nome, Mussolini teve que se contentar em chamá-la apenas de República Social Italiana. A proposta de Mussolini de chamar sua república de República Socialista Italiana mostra seu afastamento da fé católica, da qual ele estava se aproximando aos poucos até então, já que o Papa Pio XI na sua encíclica 40º ano de 15 de maio de 1931 ensinou. Abre aspas. Católico e socialista são termos antitéticos. E se o socialismo, como todos os erros, tem em si algo de verdade, o que certamente nunca o negaram os sumos pontífices, se apoia, entretanto, numa doutrina sobre a sociedade humana, doutrina que lhe é própria, que destoa do verdadeiro cristianismo. Socialismo religioso, socialismo cristão, são termos contraditórios. Ninguém pode ser ao mesmo tempo bom católico e verdadeiro socialista. Fecha aspas. Então, Mussolini retornou da Alemanha para a Itália em 23 de setembro, para proclamar a República Social Italiana ao norte da Península Itálica. Mais tarde, de lá do norte da Península Itálica, Mussolini na sua nota basta, para a Correspondência Republicana, agência de notícias da República Social Italiana, de 17 de abril de 1944, demonstrou não ter se arrependido de ter desobedecido o que Jesus Cristo lhe ordenou por intermédio da freira Helena Aiello, proclamando. Abre aspas. Alguns de vocês afirmam ou pensam que a guerra não pode mais ser vencida e que foi um erro tê-la declarado. Há 1000 argumentos válidos, alguns extremamente atuais, para demonstrar que a guerra era inevitável. Mas, mesmo que se permitam dizer que, devido à traição, a guerra monárquica foi perdida, por que não acreditar que a guerra republicana, esta guerra do povo, pode ou será vencida? Fecha aspas. Nessa nota de Mussolini para a Correspondência Republicana vemos nitidamente como ele se afastou da fé católica, da qual ele havia se aproximado aos poucos em La Maddalena, dado que ele demonstra não ter se arrependido de ter arrastado a Itália para a guerra, sendo que Jesus Cristo havia lhe pedido para não fazer isso, conforme a carta que a freira Helena Aiello lhe enviou evidencia. Mussolini viveu seus últimos anos na República Social Italiana tal como Napoleão viveu seus últimos anos no seu exílio em Santa Helena. Ele viveu praticamente como um prisioneiro dos alemães, até sua captura pelos guerrilheiros das Brigadas Garibaldi no Lago Como, já que era constantemente monitorado por uma escolta da SS dedicada especificamente à sua proteção pessoal, monitorando cada movimento seu e filtrando todos os seus visitantes.
O próprio Mussolini, na sua penúltima entrevista com Ivanoe Fossani de 20 de março de 1945, reconheceu isso, chegando a declarar que quem governava a República Social Italiana era Rudolf Hahn, embaixador plenipotenciário do Terceiro Reich lá, não ele. Abre aspas. Estou preso desde o dia em que me prenderam na casa do rei. O indulto nunca me foi concedido. O verdadeiro governante da República Social não é Mussolini, mas Hahn. Fecha aspas. Hitler até lhe enviou o médico alemão Georg Zachariae para cuidar de sua saúde durante esse período em que a República Social Italiana durou. Mussolini, em uma de suas conversas com Zachariae, lhe confidenciou que pretendia limitar a influência do Papa na política. Abre aspas. No futuro, não terei medo de limitar e quebrar por todos os meios a influência do Papa e restringi-la àqueles limites que são marcados pela sua missão espiritual. Não há dúvida de que na Bíblia não está escrito que uma das tarefas do Papa seja conduzir a política dos Estados soberanos de acordo com os seus desejos. Fecha aspas. Mais tarde, Mussolini, em mais uma de suas conversas com Zachariae, chegou a comparar o Papa com Joseph Stalin por ambos prometerem um destino melhor para os pobres, ainda que em planos diferentes. Abre aspas. Nem mesmo na China ou na Índia os homens poderiam tolerar o que o Sr. Stalin lhes pede. Stalin, num certo sentido, assemelha-se ao Papa, que em última análise promete aos pobres deste mundo um paraíso no além. O que muitos acreditam. Fecha aspas. Mussolini, na sua nota Os Lobos, as Ovelhas e os Pastores para a Correspondência Republicana de 3 de fevereiro de 1944, se aproveitou de um artigo do jornal Izvestia, diário oficial da União Soviética, contra a política externa da Santa Sé, para pressionar Pio XII a tomar um lado na guerra. Abre aspas. Já noticiamos o violento ataque lançado pelo jornal bolchevique Izvestia contra a Santa Sé. Não é supérfluo salientar que o referido jornal, assim como seu irmão Pravda, não publica uma única palavra sem a aprovação prévia do departamento político do Partido Bolchevique. Neste caso, como em todas as manifestações da vida russa, a voz é a do mestre, o Marechal Stalin. É preciso esclarecer, antes de tudo, que o ataque tem origens distantes, especificamente nos Estados Unidos. No feliz país de Roosevelt, existe uma associação de política externa que estudou a atitude da Santa Sé em relação ao fascismo. Entre outras coisas, a associação observou que o reconhecimento da conquista da Abissínia pelo Vaticano foi um ato altamente imprudente. Ao cobrir o trabalho desta associação americana, o editor do Izvestia, Petrov, tomou isso como ponto de partida para o artigo que estamos discutindo. O ataque, portanto, é de origem americana e foi posteriormente noticiado pela imprensa moscovita. Não adianta discutir com o Sr. Petrov. Não é nossa função defender as políticas do Vaticano. Limitamo-nos a afirmar o seguinte: a postura decididamente hostil assumida contra o Vaticano por círculos americanos, muito próximos de Roosevelt, e a imediata declaração de solidariedade a esses círculos por líderes políticos russos. O ataque é, portanto, concêntrico. Hoje é a vez do Vaticano. Não devemos nos iludir pensando que, aparentemente, apenas a política do Vaticano está sendo questionada. Isso é uma manobra. A política está sendo iniciada para disfarçar e preparar melhor a próxima fase do ataque. Hoje estamos falando do Vaticano, amanhã o alvo será esclarecido, que é a Igreja, que inspirou e implementou essa política no interesse dos fiéis. Nas imediações do redil católico, os lobos, protestantes, ortodoxos ou simplesmente ateus, já rondam. Wyszynski, o sem Deus, fica entre Brindisi e Bari. Se quisermos salvar o rebanho, que os pastores fiquem vigilantes. Fecha aspas. Reparem que Mussolini nessa nota não só pressiona Pio XII a tomar um lado na guerra, como também afirma que não tinha obrigação de defender as políticas do Vaticano, sendo que a freira Helena Aello naquela carta para a irmã dele havia lhe revelado que Jesus Cristo lhe advertiu para acatar tudo o que o Papa dizia e fazia, o que nos mostra como Mussolini continuou ignorando as cartas da freira Helena Aello, embora tudo o que ela contou que Jesus Cristo lhe revelou estivesse se cumprindo.
Mussolini também irá apoiar a tentativa de cisma do padre Tullio Calcanho contra o Papa durante esse período, chegando a recebê-lo em Garniano juntamente com os diretores do seu jornal Crociata Italica, em 17 de março de 1944, para elogiá-los por suas publicações. Abre aspas. Quero dizer-lhes antes de tudo que sou um leitor assíduo do vosso jornal e considero que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Considero não apenas apropriado, mas necessário para atender às necessidades do momento. Fico feliz em ver que o trabalho de vocês se espalhou amplamente entre muitos italianos. Acompanho de perto o trabalho que vocês empreendem com nobreza e seriedade nas intervenções, com fé e entusiasmo, e com aquela vivacidade polêmica que não exclui a objetividade e a serenidade. Fecha aspas. Esse discurso de Mussolini para os diretores da Crociata Italica em Garniano será transcrito por eles no jornal em 29 de janeiro de 1945. A Crociata Italica será o jornal mais lido da República Social Italiana, chegando a contar com 100.000 exemplares em circulação por lá, um recorde para a época. No artigo Moralistas, voltemos a Dante da Crociata Italica de 19 de março de 1944, publicado um dia após Mussolini receber seus diretores em Garniano. Se insinuou que a Santa Sé se manteve neutra durante a guerra porque Pio XII acreditava que após a derrota da Itália os aliados iriam desmembrá-la, o que lhe possibilitaria recuperar o antigo território dos Estados Papais, que foram tomados da Igreja durante a unificação italiana. Mussolini, na sua nota Estado e Igreja para a Correspondência Republicana de 14 de julho daquele ano, reproduziu a narrativa da Crociata Italica, de que Pio XII não estava apoiando a Itália na guerra por acreditar que após a vitória dos aliados, eles desmembrariam a Itália, lhe permitindo restaurar os Estados Papais. Abre aspas. Ainda ardem em nossos corações, como fiéis italianos, algumas palavras ditas pelo Santo Padre ao 22º Regimento Canadense, e mais recentemente, a um grupo de mais de 4.000 soldados invasores. Sabemos que não pertencem ao magistério do pastor do povo e não têm valor definitivo. Mas tememos que possam gerar ainda mais desordem nos espíritos e causar confusão com o espiritual, com os princípios da Igreja, com o dever dos sacerdotes e dos fiéis, o que nada mais é do que a atitude política contingente de uma diplomacia específica, que às vezes é afetada por preconceitos e talvez por nostalgia temporal. Tememos que o rebanho não dirigido pelos pastores para o redil seguro se disperse e seja presa fácil para os lobos. Fecha aspas. Mussolini, numa conversa sua com seu amigo Nino da Roma em outubro daquele ano, voltou a acusar Pio XII de não o ter apoiado na guerra por ter ambições ilusórias de que a vitória dos aliados lhe permitiria restaurar os Estados Papais. Abre aspas. A conciliação continuará a ser um fato decisivo e fundamental na história do nosso país e das relações entre o Estado italiano e o Estado do Vaticano. Contudo, a concordata, quaisquer que sejam os acontecimentos finais da guerra atual, deve ser revista. Testada pelos acontecimentos ocorridos de 1928 a 1944, a Itália tem muitas coisas para mostrar aos homens do Vaticano. O pontífice Pacelli, com a sua ação política, desferiu o golpe final naquele acordo livre e leal, agora esvaziado de todo o sentido. O plano de igualdade e obrigações mútuas desmoronou devido à interferência constante da Igreja na política e ao fato do Estado do Vaticano nunca ter sido neutro, acima dos conflitos, numa luta que decidiu a vida do nosso país. É doloroso constatar que a Secretaria de Estado, assim como todos os órgãos do Vaticano, estão e continuarão a estar sob ordens da Casa Branca durante anos. O cardeal Spellman serviu, digam o que disserem, esplendidamente, não à Igreja, mas aos interesses hegemônicos do seu país, da mesma forma e na mesma medida que o Sr. Myron Taylor. Entre duas partes opostas combatendo, Pacelli assumiu a tremenda responsabilidade histórica de arrastar todas as forças da Igreja para o campo anglo-americano. Quanto ao futuro, se tudo correr mal, a Igreja e o atual pontífice não pensem realmente que terão uma vida fácil e autônoma. Os protetores são e continuarão a ser protestantes e certamente não tolerarão as ambições ilusórias do papado romano. A condição futura da Igreja, se ela quiser continuar, será a aceitação pura e simples da rigorosa subordinação diária ao poder imperialista e invasivo dos americanos. Com os russos, com Stalin ou sem Stalin, não haverá nada a ser feito. Os ortodoxos odeiam Roma e, pior ainda, o Vaticano sabe disso.
Adicione a isso o messianismo social e materialista dos bolcheviques e teremos o quadro exato da ruína total. O pontífice Pacelli garantiu seu lugar na longa e terrível galeria dos papas que amavam mais o exterior do que a dignidade e a independência do pontificado. Fecha aspas. Mussolini na sua nota um novo papa? Para a correspondência republicana, de 26 de novembro, voltou a provocar Pio XII, afirmando: Abre aspas. O mundo, portanto, tem um novo papa. Este papa não tem nada a ver com o pontífice romano, que, na pessoa de Pio XII, pode ter nutrido algumas ilusões nas circunstâncias atuais. Este papa é Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos. Ele é muito mais poderoso que o outro. De fato, enquanto o Papa de Roma representa perante Deus apenas os católicos, ou seja, várias centenas de milhões de almas, o Papa americano, recentemente autoproclamado no Dia de Ação de Graças, representa não apenas os católicos, mas também os protestantes de todas as vertentes, os ortodoxos e os judeus, algo em torno de mais de 1 bilhão de almas. Para marcar a ocasião, o Papa Franklin Delano I enviou uma mensagem messiânica ao mundo, na qual invocou e convidou toda a humanidade a oferecer seus sinceros agradecimentos ao Pai Celestial pelas vitórias alcançadas pelos aliados e fervorosas exortações por um rápido fim da guerra, para o completo benefício dos anglo-saxões. O novo Papa, entre outras coisas, expressou-se da seguinte maneira: Eu, Franklin Delano, presidente dos Estados Unidos da América, em conformidade com a resolução aprovada pelo Congresso em 26 de dezembro de 1941, proclamo quinta-feira, 23 de novembro de 1944, como Dia Nacional de Ação de Graças, e apelo ao povo dos Estados Unidos para que o observe, unindo todos os esforços para apressar o dia da vitória final e oferecendo a Deus nossa sincera gratidão por sua bondade para conosco e para com nossos filhos. O mais grotesco é que outros povos, e até mesmo outras raças, se juntaram à bela celebração e comemoraram o Dia de Ação de Graças. Essa celebração ocorreu não apenas em cidades americanas, mas também em Londres, Paris, Reims, Moscou, Nova Delhi e Roma. Roma, então, não mais o centro da religião católica, mas da nova religião governada pelo Papa Franklin Delano I, celebrou esta grande festa de todos os fiéis do mundo na última quinta-feira. Não na Basílica de São Pedro, é claro, esta basílica está agora caminhando para uma decadência irremediável, mas na Igreja Episcopal Americana de São Paulo, na Via Nazionale. Tudo excelente. Só que teríamos uma curiosidade indiscreta de saber o que o Santo Padre estava pensando naquele exato momento, aquele que, claro, ainda está no Vaticano. Fecha aspas. Mussolini na sua penúltima entrevista com Fossani, anteriormente citada, demonstrou mais uma vez desconfiar das intenções de Pio XII, insinuando que ele poderia recuperar Roma para si após a derrota da Itália pelos aliados na guerra. Abre aspas. A própria unidade italiana será destruída. Trieste nos será tirada, Fiume Dalmácia nos serão tiradas, Alto Adige nos será tirado, o Vale de Aosta nos será tirado, a Sicília poderá ser tirada, Roma poderá ser devolvida ao Papa. Espero que o pontífice seja altivo o suficiente para não entrar no jogo daqueles que decapitariam a Itália. Roma é sempre espiritualmente sua, assim como é para todos os cristãos. Fecha aspas. Notem que Mussolini nessa entrevista não falou que Roma era espiritualmente de nós, os cristãos, mas apenas que Roma era espiritualmente dos cristãos. Portanto, ele não se incluiu entre esses cristãos. O que prova mais uma vez que após ele ter sido resgatado pelos paraquedistas da Luftwaffe no Hotel Campo Imperatore em Gran Sasso, ele se afastou da fé católica, da qual ele estava se aproximando aos poucos desde La Maddalena. Mussolini na sua última entrevista com Gian Gaetano Cabela, em 20 de abril de 1945, acusou a Igreja de traí-lo com os aliados só porque o Papa não o apoiou na guerra. Abre aspas. Estamos testemunhando este espetáculo e a própria Igreja aliada aos seus mais ferrenhos inimigos. A Igreja Católica não quer outra força em Roma. A Igreja prefere adversários fracos a amigos fortes. Ter um adversário para lutar que, em última análise, não pode assustá-la e que lhe permite ter argumentos para reavivar a sua fé é, sem dúvida, uma vantagem. Diplomacia qualificada e refinada. Mas às vezes é um grande mal ser superinteligente. Com a queda do fascismo,
a Igreja Católica ver-se-ia confrontada com inimigos de todos os tipos, velhos e novos inimigos. E ela teria cooperado para derrubar um de seus verdadeiros e sinceros defensores. No Sul, nas chamadas zonas liberadas, o anticlericalismo retomou plenamente sua obra vil. Comparado a publicações recentes, Lazino é um boletim paroquial. Fecha aspas. Por aí vemos como Mussolini não só lia os artigos publicados na Crociata Italica, como também concordava com o que se escrevia neles. Durante a sua viagem a Venelagá, Mussolini compareceu a uma reunião dos diretores da Crociata Italica com alguns colaboradores de Ernst Bergmann, que lhe haviam ajudado na redação das 25 teses da religião alemã, numa igreja perto de Passau, em 19 de julho de 1944. Bergmann, no seu livro A Igreja Nacional Alemã de 1933, havia defendido a fundação de uma nova igreja alemã que se basearia no panteísmo, o que motivou o Santo Ofício a colocar seu livro no Index Librorum Prohibitorum em 9 de fevereiro de 1934. Em 14 de dezembro de 1944, o padre Domenico Boccacci, um dos colaboradores da Crociata Italica, enviou uma carta para Mussolini incitando a provocar um cisma contra o Papa. Abre aspas. Excelência. Viva a sua pessoa, viva a República. Este é o meu desejo. Espero a vitória do eixo. Sou um pobre padre que foi ameaçado de morte por bandidos totalmente armados que saquearam tudo de mim por causa de meus ideais fascistas. Fugi da minha paróquia e durante a viagem descobri que a maioria do clero está contra você e a República. Será difícil fazê-los mudar de ideia. Eles ouvem continuamente a rádio inglesa e só acreditam nela. Acredito que Deus dará a vitória ao eixo. Agora, a política do Vaticano é contrária à do eixo, portanto, assim que os invasores saírem, mande atrás deles o Papa, os cardeais da Cúria e os outros. Fundar uma igreja nacional desta forma, igreja livre na República Livre. Estabelecer um primaz para a Itália republicana que regule as questões entre a igreja e a república para que tal dissidência entre a igreja e o Estado nunca mais ocorra. Obrigar os ministros da religião a prestarem um juramento de lealdade tanto à Igreja como ao Estado, mas dirão, mandar embora o Papa iniciará outra guerra. Para evitar isto, o Papa deve ser convidado a sair até que a República esteja totalmente estabelecida. E então tenho certeza que ninguém vai se mexer, porque eles têm muito medo de armas e os que não lutam agora são covardes, pessoas que não devem ser temidas de forma alguma. Mas os católicos de outras potências protestarão contra este ato. Os seus protestos, neste caso, não serão considerados, porque o Vaticano, sendo um Estado, não deveria ter abandonado a sua neutralidade. Se Vossa Excelência acredita que isso deva ser feito, encontrará na minha pessoa e nos sacerdotes da Crociata Italica os homens certos para realizar esse trabalho. Eu mesmo assumo a responsabilidade de me apresentar ao Papa e realizar o trabalho em questão juntamente com os escritores da Crociata Italica. Não serão necessários muitos soldados, cerca de 1000 bastarão para Roma e mais alguns em outras cidades italianas. Desta forma, Vossa Excelência dará à Itália e ao mundo inteiro uma nova ordem civil e religiosa, mais adequada aos tempos modernos. Fecha aspas. Percebe-se que Mussolini estava ciente do cisma da Crociata Italica contra Pio XII, mas nada fez para impedir isso, o que mostra que ele o aprovava. Por fim, Mussolini, em uma conversa com sua irmã Edvige Ingarniano, datada de 20 de agosto daquele ano, afirmou: Abre aspas. Eu herdei a tradição gibelina da monarquia, que agora tenta, em vão e vergonhosamente, adaptar-se ao guelfismo católico e comunista. Fecha aspas. Portanto, vemos que Mussolini, além de não ter permanecido em comunhão com o Papa, também não acatou tudo o que ele dizia ou fazia, por isso ele teve um fim muito pior que o de Napoleão, já que a freira Helena Aello naquela carta para a irmã dele lhe revelou que Jesus Cristo havia lhe advertido que se ele não permanecesse em comunhão com o Papa, seu fim seria pior que o de Napoleão. Nesse sentido, é interessante notar que o cardeal Alfredo Ildefonso Schuster, arcebispo de Milão, relatou posteriormente que durante sua conversa com Mussolini no Palácio Arquiepiscopal de Milão em 25 de abril de 1945, ele lhe falou sobre o exílio de Napoleão em Santa Helena. Abre aspas. Apreciava muito seu sacrifício pessoal, isto é, começando com sua capitulação uma vida de expiação na prisão ou no exílio, a fim de salvar o resto da Itália da ruína final. Eu não queria enganá-lo. Como eu então lembrei da queda de Napoleão,
Mussolini observou que seu segundo império dos 100 dias estava prestes a expirar também. Ele não tinha escolha a não ser encarar seu destino com resignação, como Bonaparte. Fecha aspas. Após Mussolini ter contado para o cardeal Ildefonso Schuster sobre as conversas que teve com o padre Capula em La Maddalena, o cardeal Schuster voltou a citar Napoleão, relembrando que o Papa Pio VII lhe enviou o padre Ange Vignali para cuidar de sua alma em Santa Helena. Quando foi anunciada a chegada dos delegados do Comitê de Libertação Nacional, que eles estavam esperando para a reunião, o cardeal Schuster terminou sua conversa com Mussolini concluindo. Abre aspas. Um dia a história nos diria que ele, para salvar o norte da Itália, partiu em direção a Santa Helena, poupando a Lombardia da ruína. No entanto, ele deveria depositar sua confiança em Deus, que é o bom Pai de todos. Fecha aspas. Mussolini por sua vez lhe responde. Abre aspas. Acredito apenas na história antiga, isto é, aquela escrita sem paixão e muito tempo depois do ocorrido. Não acredito em livros nem na imprensa diária. Fecha aspas. Mais diferente do que o cardeal Schuster esperava, Mussolini não morreu como Napoleão. Antes de morrer, Napoleão havia se confessado com o padre Vignali, que lhe ministrou os sacramentos da Igreja em 3 de maio de 1821, como a extrema-unção e o viático. Já Mussolini recusou a oferta do padre Giusto Pantino, que sob permissão especial de Pio XII, havia se oferecido em 17 de março de 1945 para lhe atender em confissão, mas Mussolini lhe respondeu. Abre aspas. Vamos esperar, padre, há tempo, há tempo. Fecha aspas. Essa foi a última vez que Mussolini se encontrou com o padre Pantino, mas Deus lhe deu mais uma chance de se reconciliar com a Igreja. Porque naquela conversa que ele teve com o cardeal Schuster antes dos delegados do Comitê de Libertação Nacional chegarem ao seu palácio arquiepiscopal para a reunião, o cardeal Schuster lhe entregou uma edição do seu livro História de São Bento e sua época, o exortando a se arrepender dos seus pecados, o que irritou Mussolini, que após retornar do palácio do cardeal Schuster para a prefeitura de Milão, reclamou para Svero Gravelli. Abre aspas. Você sabe o que o cardeal me disse? Arrependa-se dos seus pecados. Fecha aspas. Enquanto Napoleão morreu deitado na cama no seu quarto na casa Longwood em 5 de maio de 1821, Mussolini foi fuzilado pelos guerrilheiros das Brigadas Garibaldi com sua amante Clara Petacci no vilarejo de Giulino di Metzegra, em 28 de abril de 1945. Após a execução de Mussolini e Petacci, seus corpos foram deixados em frente ao portão da Vila Belmonte, expostos à chuva, até os guerrilheiros voltarem de Dongo para colocá-los no caminhão em que eles estavam carregando os corpos dos hierarcas fascistas que eles haviam fuzilado lá em Dongo. De lá, eles irão viajar para Milão, onde irão expor os corpos de Mussolini e Petacci na Piazzale Loreto, junto com os corpos de Nicola Bombatti, Achille Starati e Alessandro Pavolini, às 3h40 da manhã seguinte, 29 de abril. Por volta das 7 horas, enquanto os guerrilheiros que ficaram de guarda na Piazzale Loreto ainda dormiam, a notícia da exposição dos cadáveres espalhou-se por toda Milão, o que levou uma multidão para a praça para insultar, zombar, cuspir, chutar e urinar no cadáver de Mussolini. Uma mulher chegou a disparar 5 tiros de pistola contra o cadáver de Mussolini para vingar a morte dos seus 5 filhos que haviam morrido na guerra. Enquanto vegetais eram atirados sobre os cadáveres, uma flâmula dos fascistas foi colocada na mão do cadáver de Mussolini para zombar dele. A face de Mussolini ficou desfigurada pelos golpes que deram no seu cadáver. Por fim, os cadáveres de Mussolini, Petacci, Bombatti, Starati e Pavolini serão pendurados de cabeça para baixo em uma viga de estrutura metálica de uma construção inacabada de um posto de gasolina da Standard Oil Company. Mais uma vez, o que Jesus Cristo revelou para Freira Helena Aiello em 7 de julho de 1942, conforme ela relatou na sua carta para a irmã de Mussolini pouco antes de sua queda, se cumpriu, porque Mussolini teve uma morte muito pior que a de Napoleão por não ter permanecido em comunhão com o Papa.